Olá, alunos. Aqui é o professor Paulo Francisco falando para mais uma videoaula pela plataforma Classroom. Essa videoaula é destinada para os alunos do curso de auxiliar de eletricista e reparador de eletrodomésticos do CMCT, né? Em meu nome, em nome do professor Paulo Ricardo e em nome do professor Rada Jamil. Hoje a gente vai falar um pouquinho de como ler a sua conta de luz, tá? O que vocês devem fazer durante essa semana? Assistir o vídeo e ver esse PowerPoint quantas vezes forem necessárias. Continuar com os comentários via Classroom ou por outras redes sociais, como a gente sempre fala por WhatsApp, por e-mail. Tá? Compartilhar com outros colegas e com nós professores outros conteúdos pertinentes ao debate. Ou seja, se você achar outros vídeos legais, outros textos, podem colocar lá nas nossas plataformas que a gente vai comentando. E no final responder as perguntas e enviar para o seu professor. Vamos lá, vamos começar? Bem, essa é a primeira parte da conta. Essa conta é minha mesmo. Eu trouxe duas. Essa daqui que seria do mês de maio, que venceu em junho. E essa daqui que é do mês de junho, que vai vencer dia 6 de julho, como vocês estão vendo ali. Eu trouxe duas por dois motivos. Essa chegou pelo correio, naquele papel maior, e essa daqui o leiturista ele fez na hora, aquela que eles imprimem na hora. Essa primeira parte não tem muito segredo. Então, aqui estão os dados do cliente, o número da sua instalação e o número do cliente. Quando você vai fazer algum pedido junto à Enel, eles vão pedir principalmente o número da instalação, que está aqui em cima, tá? O vencimento da conta, o valor e o mês que ela se refere. Conta referente, por exemplo, essa maio de 2020. Aqui à direita, a gente vê essa tabelinha, mais ou menos fácil de visualizar, de o quanto que a gente gastou no último ano, de maio de 2019 até maio desse ano. Então, vocês vejam que alguns meses ficou entre 140 e 163, o mais forte. Dias. Quantos dias de consumo para dar esses 146 kW, por exemplo, 30 dias? Pela ANEEL, a concessionária tem que medir a sua energia entre 29 e no máximo 33 dias. Então percebam, depois vocês dêem uma olhadinha na conta de vocês aí, nunca extrapola os 33 dias. Olha aqui o máximo que foi em dezembro de 2019, 32 dias, tá vendo? Janeiro de 2020, 109 kW só. Porque eu fiquei 15 dias fora, a casa ficou 15 dias fechada. Então, abaixou, não abaixou muito, mas abaixou um pouco a conta de luz. Esses grupos, subgrupo, é porque a gente é residencial, né? Esse B e B1 é de residencial, de área urbana, tá? Tipo de fornecimento monofásico, apesar da gente receber duas fases em casa, 210 e o neutro, a gente ainda é considerado monofásico pela quantidade de energia que entra, pelos quilowatts que entra. A modalidade da tarifa convencional, mas na frente eu vou falar da outra tarifa que existe também, tá? Aqui, outra coisa importante, 15 de abril não foi feita a leitura e 15 de maio também não foi feita a leitura, porque a gente já estava em época de pandemia e a Enel não estava fazendo a leitura. Essa do 16 de junho, ela foi feita comigo aqui, o leiturista bateu na porta e ele fez a leitura. Por isso que explica um pouco dessa conta um pouco mais cara, porque as outras duas foram feitas pela média e essa daqui já veio as duas médias mais o que ultrapassou da média, né? Então percebam que essa fatura do mês 6 de 2020, ó, ao contrário do 5 e do 4, que ficou no 146, tá vendo? Fevereiro, março, abril e maio ficou com a mesma média aqui. E em junho, quando ele fez a medição efetiva, ficou em 213. Então, esse 213 era para estar diluído nesses 2 meses que não foi feita a leitura. Aqui é a mesma coisa dos dias, ó, 32 dias, 30 dias, 31 dias, tá?
Então, essa primeira parte da conta é mais ou menos isso, tá? Quando foi a leitura anterior, a leitura atual, que foi o dia que ele não fez aqui também, e a próxima leitura 16 de junho, que é exatamente essa que bateu certinho, dia 16 de junho. Aqui tá a mesma coisa, só que aqui é naquela folhinha que eles imprimem na hora, a data de vencimento e o valor a ser pago. Nessa parte da conta, eu deixei as duas aqui. Essa que foi a mais cara e aqui aquela que foi a mais barata, que foi a de maio. O que muda de uma para outra, principalmente? Percebam que aqui eu atingi 213 kWh no mês. E aí o que acontece? O valor do quilowatt hoje em São Paulo está 0,25 e alguns milésimos de centavos, quase 0,26. Mas por eu ter passado dos 201 kW, a minha tarifa já com o ICMS foi para 0,34 centavos, tá? Mas aí a gente vai um por uma aqui, vocês vão perceber a diferença de uma conta para outra por eu ter ultrapassado os 201 kW. Esse primeiro item aqui que se chama uso SIST Distri, que está entre parênteses, aqui está o TUSD, tá vendo? Está aqui embaixo, ó. TUSD é o quanto você vai pagar pelo sistema de distribuição. Quando se a gente for fazer um comparativo com a água, olha lá na sua conta de água, você vai ver que você gastou, por exemplo, R$25 de água e R$25 de esgoto. Não é isso? Geralmente é o mesmo tanto. Aqui na energia elétrica é a mesma coisa, mas o que você está pagando aqui? Aqui você paga antes. Esse primeiro aqui é toda a fiação até chegar à sua casa. Então sempre vai ser o mesmo que você gastou de energia. Então essa energia ela estava disponível até o seu poste, que foi o que você gastou. Por eu ter ultrapassado os 201, ela chegou para mim por esse valor, 0,34667. Isso é quase 35 centavos, tá? Isso aqui são milésimos de centavos. Então, esse uso SIT distribuo é o TUSD, é o quanto você vai pagar pelo sistema de distribuição, desde lá da usina até o poste da sua casa. Por que a gente paga isso? Porque a energia está disponível para nós, né? Na hora que a gente chega na nossa casa, que aperta o interruptor, liga a nossa luz já. Fiquei 15 dias fora, o sistema está ali fora funcionando os 15 dias independente. Então, você sempre vai pagar por ele, tá? A energia, que tem esse T aqui, na outra folhinha está mostrando o que é o T. Tarifa de energia. Essa tarifa de energia ela é estabelecida pela ANEEL. A ANEEL, lá na frente vai ter explicando direitinho, mas é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então é um órgão do governo que regula o quanto que as operadoras podem cobrar pela energia elétrica pelo estado, pela cidade, tá? Voltando aqui, ó, o TUSD 213 kW e a energia também 213. Isso aqui sempre vai ser o mesmo. O valor para chegar na minha casa e o valor que eu gasto em casa é quase sempre o mesmo. O que varia aqui são os milésimos de centavos. Então, na ponta do lápis depois, isso aqui não dá muita diferença. Se você fizer 0,34667 vezes 213, vai dar esse valor. Se você fizer 213 vezes 0,34 redondo, vai dar um pouquinho menos, tá? 73,80 centavos, por exemplo, 73,77. Então, a diferença não é muita. O maior problema aqui é na hora dos impostos que a gente já vai chegar. Dá uma olhadinha nessa outra, ó, que eu gastei 146 kW. Olha quanto saiu o meu quilowatts-hora. 0,29575, então 0,30 centavos arredondando. E no de 213, 35 centavos. Parece que não é muito, 5 centavos a mais, mas o que acontece? A partir do momento que eu ultrapassei os 201 kW, a minha tarifa de alíquota do ICMS, que era 12%,
subiu para 25%. Então, dá uma olhada aqui o quanto que eu paguei de ICMS nesses dois, que dá quase R$36 aqui, ó. Um pouco mais de R$36 só pela energia. E aqui deu R$10,28. Então, querendo ou não, o ICMS é o que mais pesa na nossa conta de energia. E por que ele é o que mais pesa? Passou os 205 kW, você paga essa tarifa maior, 0,25. Tem estado aqui no Brasil que está 30% a alíquota de ICMS. Aqui em São Paulo ela pode ser 0, pode ser 12% e pode ser 25%, dependendo de quanto que você gasta. Tá? E o principal problema do ICMS é que ele não incide somente sobre a energia que você consome. Ele incide também nos outros impostos que você paga. O PIS/PASEP está aqui. Então eu paguei 2 centavos de ICMS. E o COFINS também está aqui, 0,25 centavos, eu paguei 12 centavos de ICMS. Além desses dois impostos que incidem o ICMS, tem mais esse aqui, que esse é um valor redondo, ele não tem ICMS, mas é um imposto também. Aqui em São Paulo, em outros municípios, em outros estados eu estava olhando, chamam com outros nomes. Aqui em São Paulo a gente chama de COSIP. Esse COSIP é a taxa que a gente paga para iluminação pública. Então a Enel, ela só é ela que recebe esse dinheiro junto com a nossa conta e repassa esse valor diretamente para a Prefeitura de São Paulo. Atualmente esse valor está em R$ 9,70. Pode olhar nas duas contas, está o mesmo valor, ó, COSIP São Paulo Municipal, R$ 9,70. Tá? Então, pessoal, é mais ou menos isso. A gente tem que ficar esperto no quanto está gastando. Como que você sabe quanto que está gastando? No seu relógio, da última medição para essa, você faz uma conta de menos. Então, você vê o número que está lá, faz uma conta de menos para ver quando que chega nesse número aqui, quanto falta para chegar nesse número. O número que der é o que você está gastando. Tá? Aqui tem só umas siglas que aparecem na sua conta, que eu já falei, mas está aqui guardadinho para você quando for responder suas perguntas. Tá? O que é o TUSD, é o quanto você paga pelo sistema de distribuição. O T, tarifa de energia, que é estabelecida pela ANEEL. E o que é a ANEEL? Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, é um órgão regulatório da energia elétrica. Tá? Bandeiras tarifárias. Todo mundo já deve ter ouvido falar que a gente tem 3 bandeiras tarifárias para a nossa conta de energia ficar mais barata. É difícil de falar, né? Mas ficar no valor mais justo ou mais cara. Tarifa verde é quando os reservatórios das hidrelétricas suprem a necessidade de produção de energia. Então é uma energia mais barata, então não tem custo adicional para o consumidor final. Tarifa amarela, as termoelétricas precisaram ser acionadas. É cobrado R$ 1,50 para cada 100 kWh. A tarifa vermelha é o mesmo caso da tarifa amarela. Qual que é a diferença? Essas termoelétricas elas foram acionadas por mais tempo, tá? Então 15 dias, 20 dias, né? Então as hidrelétricas não supriram, precisou da termoelétrica por mais tempo. Ela tem 2 patamares que vai depender do tempo que ela foi usada. No primeiro patamar, a gente paga R$ 4,00 a cada 100 kWh, R$ 4,00 a mais. E no segundo patamar a gente paga R$ 6,00 a cada 100 kWh. Os impostos que eu já tinha falado, aqui está explicando melhor. ICMS, Imposto sobre Mercadoria e Circulação de Serviço. Aqui em São Paulo, abaixo de 90 kW, não incide o imposto. Então, se você gastar menos que 90 kW, você não paga o ICMS. Você só paga o valor da TUSD, o valor da TE, PIS, PASEP, o COFINS e o COSIP, mas todos sem ICMS.
Entre 91 e 200, que foi aquela minha primeira conta, você fica na alíquota de 12%. E acima de 201 kW, você vai para a alíquota teto, que é de 25%, como foi o meu segundo caso. O PIS/PASEP, que é uma contribuição para o Fundo de Garantia, então quando você está pagando sua conta de luz, você também está contribuindo para o Fundo de Garantia de todo mundo. CONFINS também tem a ver, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, é um imposto federal que a gente paga. E a COSIP, que eu já tinha falado, que é a taxa para a contribuição do custeio do serviço de iluminação pública. Finalizando, eu quero agradecer ao ex-aluno Michel, que eu liguei para ele tirou algumas dúvidas. Ele fez o curso com a gente, hoje ele é eletricista profissional. E aqui tá os links, depois eu vou disponibilizar esse PowerPoint com vocês. Aqui tá os links que a gente buscou, tá? Para fazer essa aula para vocês. O valor do quilowatt em São Paulo, a tarifa social, que algumas pessoas, às vezes até do nosso curso mesmo, tem condição de entrar na tarifa social. A cobrança indevida do ICMS. A gente até pensou em falar sobre isso nesse vídeo, mas a gente já vai com 17 minutos quase. Se fosse falar disso, ia dar mais pano para manga. Mas, rapidamente falando, o que é? O STF promulgou uma ação que a cobrança de ICMS sobre impostos é inconstitucional. Então, a partir daí, muitos advogados conseguiram, por essa brecha na lei, conseguiram reaver esse valor de até 5 anos de precatório para os seus clientes. Mas, assim, eu perguntei para os outros dois professores, nós não conhecemos ninguém que entrou com esse processo e conseguiu esse valor. E fazendo as contas, dá mais ou menos uns 5 mil reais que a gente conseguiria. Então, parece muito dinheiro, mas para você entrar com ação judicial não é muito, né? Porque tem que pagar os custos do processo, tudo. Então, se alguém quiser contribuir durante a semana sobre isso também, fiquem à vontade. Entrando no site da Enel, claro, e esse vídeo do YouTube, Entenda a Sua Conta de Luz, também contribuiu bastante. Pessoal, o vídeo tá aí, e aí a gente fica durante a semana enriquecendo o debate pelas plataformas que a gente já conhece. Classroom, WhatsApp, por e-mail, por SMS, tá bom? Uma boa semana para todos.